inferno, que nem um diabo que tem se levantado sobre a sua vida, sobre a sua casa. E em nome de Jesus, nós já decretamos a vitória desta casa, em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Eu tirei um propósito para que o nome do Senhor seja glorificado. São 14 dias eu me consagrando. Dentro desses 14 dias, meu alimento é água. Não sou super-homem, sou frágil como qualquer um, sujeito a falhas e a erros como qualquer um, mas Deus dá graça quando a gente se levanta. A Bíblia diz que quando o homem se põe na brecha, ele faz todas as coisas. Então é necessário o líder maior da casa se levantar, porque aqueles que entendem o propósito, aqueles que entendem o chamado, vai saber qual que é a atmosfera que nós estamos vivendo, qual que é a atmosfera que nós estamos entrando. E nessa noite eu vim como boca de Deus. Nessa noite eu vim tomado do céu para ministrar no seu coração aquilo que Deus tem colocado no meu. Então eu quero compartilhar com vocês. Nós estamos entrando em uma campanha, derrubando as muralhas e tomando posse das nossas bênçãos. Quem crê que nessa noite você vai derrubar muralhas? Quem crê que nessa noite o diabo que está impedindo de você ir para frente vai cair por terra? Então, se você está aqui com o único intuito de adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus, você já pode aplaudir Ele, você já pode glorificar Ele. A igreja está vivendo um ambiente diferente. Aleluia. Abra a tua Bíblia no livro de Josué. Glória a Deus. Livro de Josué. Fica tranquilo, não perca a noção não. Deixa o sonar que Jesus abriu. Fique em paz. Livro de Josué, capítulo 6, versos 20, 21 e o 27. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. A palavra do Senhor diz assim, Josué 20, capítulo 6, versículo 20 diz: E quando soaram as trombetas, o povo gritou ao som da trombeta, e do forte grito, a muralha Caiu. cada um atacou do lugar onde estava e a tomar a cidade. 21. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas, jumentos, todos os seres vivos que nela havia. O versículo 27. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama se espalhou por toda a região. Amém? Eu quero já nessa noite começar com uma oração. Eu quero que você coloque a mão no teu coração aí, em nome de Jesus. Teu ambiente espiritual aqui agora. Teu ambiente espiritual. Aleluia. Ó Deus, eu estou aqui, meu Pai, com um único propósito: que o seu nome nessa noite seja glorificado. Meu Deus, eu não estou tirando 14 dias, Senhor, de dieta.
Porque o Senhor sabe que o meu corpo estava em forma. O Senhor sabe, meu Deus, que eu não estou aqui brincando de ser crente ou também de ser pastor. Porque a tua palavra diz, ó Pai, que todo aquele, Senhor, todo aquele que crê nas promessas que são feitas, essa pessoa recebe. Deus, neste momento, eu já quero te pedir para que o Senhor possa visitar agora, em cada lugar, cada alma, cada família, cada vida. Deus, eu dou ordem agora, Jesus, para que o Senhor me tome deste altar e que toda a potestade do inferno que se encontra, meu Pai, alojado nesse bairro, na minha casa, na minha vida, na vida de cada membro aqui, Jesus, o Senhor já tem liberdade. O Senhor já visita agora, Senhor. O Senhor tem liberdade, Senhor, de visitar, meu Pai, todo aquele, Senhor, que está com o coração voltado ao Senhor. Pai, aquele coração do Senhor que se encontra aflito. O diabo que tem se alojado, meu Pai. Nesta noite eu te peço aqui, Pai, onde tiver um demônio agora, dentro desta casa, para impedir, Pai, que a tua palavra seja ministrada. Onde tiver um demônio roubador, meu Pai, de mensagem, onde tiver um espírito maligno, Senhor, que tem tirado a atenção da igreja, que tem tirado a igreja de foco, eu dou ordem agora, para que ele pegue a bagagem dele agora, para que ele pegue a mala dele agora, onde ele estiver, Senhor, para que o seu nome venha a ser glorificado. Pai, fala com a tua igreja e ministra, meu Pai, sobre a minha vida, como antes. Eu apresento nas tuas mãos, em nome de Jesus, e você aplauda Jesus, glorificando o nome dele. Quem sente Deus no ambiente? Porque se você não sente, eu tenho uma notícia para te dar. Querendo ou não, você vai ter que sentir ele hoje. Aleluia. Querendo ter a história ali, vai falar de um general, de um homem, cuja Bíblia chama ele de o servo de Moisés. Josué foi um grande general que assumiu a liderança do povo hebreu, tanto na parte espiritual quanto na parte militar. E a Bíblia diz que através da mão de Josué, o Senhor operou sinais de maravilha. Através da liderança de Josué, o Senhor pôde contemplar o que o povo hebreu estava buscando. Mas antes de nós aprofundarmos na mensagem de Josué, o livro que ora lemos, eu quero te convidar para você abrir a tua Bíblia no livro do Êxodo, no seu capítulo 17. Parabéns. É a presença, tá aí. O livro do Êxodo, para que nós podemos chegar na mensagem que essa campanha que se inicia hoje, ela tem um único objetivo: engrandecer o nome de Deus. Aleluias! E te colocar na onde você jamais deveria ter saído. Colocar nas tuas mãos aquilo que o céu já tinha decretado que era seu, em nome de Jesus. O livro de Êxodo, no seu capítulo 17, vai falar que
hebreus. E sobre a guerra que foi instituída, a Bíblia diz que o povo estava com medo, o povo estava assustado. E o capítulo 17 de Hebreus começa dizendo assim: e toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pela sua jornada, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo, e Ponto contendeu com Moisés. O povo está sendo deixado. O povo está enfrentando fome, sede, escassez. Mas agora Deus, na sua mão poderosa, começa a levar o povo. Mas a Bíblia diz agora que ele chega no deserto de Refidim, e ali ele coloca um acampamento. Esse acampamento, a Bíblia diz que um povo se levanta, começa a questionar a Moisés: Moisés, por que você nos tirou do Egito? Você nos tirou de um lugar onde nós tínhamos tudo para morrer aqui no deserto, sem água, sem carne. E a Bíblia diz que o povo começou a murmurar. O povo estava, mas a Bíblia diz que o povo começou a murmurar, começou a questionar. O povo não aceitava a liderança de Moisés, porque Moisés havia sido levantado por Deus, não só como libertador, mas como um verdadeiro homem de Deus. Então agora o povo está com sede. Agora no versículo 3 a Bíblia diz que o povo, a Bíblia fala assim: mas o povo, estando com sede ali, murmurou contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito e nos matarmos nesse deserto, com sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos gados? Só que agora a Bíblia diz que Moisés olha para ele e fala: olha, eu vou fazer algo. Moisés clama a Deus. E é nesse momento, querido, que a Bíblia diz que Moisés se levanta, clama ao Senhor. Olha o que Moisés fala: Deus, esse povo aqui não é meu, é teu. Faz alguma coisa, porque o povo está chorando, está gemendo, o povo está murmurando, está querendo comer, está querendo beber. Aí agora a Bíblia diz que o Senhor vai e diz para Moisés: Moisés, passa diante do povo e leva contigo alguns dos anciões de Israel, e toma a vara que está na tua mão, a mesma que tu feriste o rio, e vai-te, e na tua diante tem uma pedra, toca nela, bate nela, e sairá água para o povo beber. Então observa que o povo está murmurando, o povo está questionando. Mas agora Deus levanta e fala: Moisés, se o problema é meu, eu vou resolver. Se sou eu que sou responsável, eu vou resolver. A Bíblia diz que Moisés vai pelo cajado, toca na rocha, sai água. A Bíblia diz que todos bebem. O povo começa a se saciar da sede. Mas agora chega no versículo 8, e a Bíblia diz assim: e os amalequitas vieram, pelejaram contra Israel em Refidim. Aí o versículo 9 diz: então Moisés disse a quem? Êxodo 17, 9. Então Moisés disse a quem? Escolhem homens e saem na peleja contra os amalequitas, e amanhã eu estarei sobre o cume do monte, intercedendo ou com a mão levantada por vocês.
Aleluias. Os amalequitas tramaram. Os amalequitas armaram. O povo já não tem mais desculpa. Está bebido, está com sede, tá? Não está mais com sede. Já comeu. Mas agora o povo ele não sabe, Moisés não tinha entendimento de que ele enfrentaria uma guerra tão rápido. Fala com José que vai falar que Moisés ele não tinha ciência de que ele seria alguém levantado para enfrentar uma guerra tão numerosa. E agora Moisés vai e chama Josué e fala: Josué, vai diante das tribos e escolha homens que estejam preparados para lutar, homens que saibam por que lutar, homens que não se deixa ser persuadido com qualquer coisa, homem que quando estiver na peleja, Josué, ele responsabiliza pela tua casa, homem que quando ele sair para a guerra, os filhos podem falar: se o meu pai está saindo para a guerra, a minha casa está em segurança. Então Josué começa a ver nas tribos pessoas que têm características de guerra, pessoas que podem guerrear em prol da sua casa, porque Josué, os amalequitas estão vindo, só que eles estão vindo com força numerosa. Só que agora a Bíblia diz que Josué é levantado, e no versículo 10, e Josué fez como Moisés dissera e pelejou contra os amalequitas. A primeira profecia desta noite que eu quero liberar para vocês é que quando nós tomamos a decisão certa de escolher pessoas para estarmos com nós, você pode ter certeza que o grandão lá de cima vai colocar a mão para que a gente não perca a batalha. Aleluia! Observa que Josué, ele escolhe homens, mas foram homens que vieram junto com ele, só que eles não tinham conhecimento de guerra. Por isso que Moisés falou: escolha alguém que saiba manusear a arma, alguém que saiba lutar, para que eles, quando estiver diante da guerra, eles não se esmurecerem, não correr. A Bíblia diz que falou assim, que Moisés fala assim: Josué, enquanto você está guerreando, eu vou subir para o monte. Enquanto você está na peleja, eu vou estar lá de cima orando. Então para nós é difícil a liderança subir para o monte para orar, e o povo que ficou estiver lutando, a gente não ganha a vitória. É diferente um povo quando não tem uma liderança, que não se coloca de joelho, que não ora, que não jejua, que não se consagra. Moisés está falando assim para Josué: faça a tua parte como servo, que eu faça a minha parte como intercessor. Eu vou repetir de novo com o aleluia do pastor. Deus está falando para você: se você quer vitória, primeiro vai para a luta, porque Deus está levantando o homem para ir para o monte. Agora observe, isso foi um pedaço de onde começa a história de Josué. Abra a tua Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. E a Bíblia diz que Josué agora, depois dele ter pelejado, depois dele estar guerreando, a Bíblia diz que quando eles estão guerreando com os amalequitas, Moisés sobe para o monte. Quando Moisés está lá no monte, a Bíblia diz que Moisés ergue as mãos. Moisés ergue as mãos, e Ur e Arão chama Ur, seu cunhado, porque Ur casou com Miriam, e agora está Ur de um lado e Arão do outro. Agora diz a Bíblia que o povo está guerreando. Isso ainda está no versículo 17. Eu vou passar para números 13. O povo está guerreando, o povo está lutando. Josué está lá embaixo lutando. Mas agora a Bíblia diz que a mão de Moisés começa. Aí quando a mão de Moisés
Moisés começa a cair, o povo que está lutando lá embaixo começa a perder. Só que do lado de Moisés tem Arão e tem Hur. É impressionante e é importante você ter pessoas que estejam de olho da maneira que você está guerreando. Pastor, como que é isso? Moisés está com as mãos levantadas, está intercedendo, mas agora a Bíblia diz que Moisés cansa, e quando Moisés cansa, a Bíblia diz que a mão de Moisés começa a descer, e conforme a mão de Moisés está descendo, o povo da Malequita está prevalecendo. Só que Arão e Hur não estão dormindo. Arão e Hur estão acordados. Enquanto Moisés está lá orando, intercedendo, Arão e Hur estão ali com ele. Mas Arão está vendo alguma coisa diferente. Eu imagino que Arão olha para a mão de Moisés e olha para o povo. Para a mão de Moisés e olha para o povo. Quando parece que Moisés dava aquele e levantava um pouquinho, o povo começava. Arão, ele observa e fala: ei, cunhado, precisamos de uma estratégia, porque toda vez que o nosso líder abaixa a mão, o povo lá embaixo perece. Então, se ele tiver com a mão levantada, é sinal que o povo está coberto. A Bíblia diz que Arão vai mais um, pega uma pedra, põe Moisés sentado na pedra. Diante dessa pedra fica um de um lado, Arão do outro, e a mão de Moisés fica estendida até o pôr do sol. E a Bíblia diz que grande foi a vitória do povo de Deus. Chega em Números 13. Números 13. Agora vai começar uma trajetória. Essa trajetória é Moisés, depois dele já ter passado por uma determinada confusão dentro de casa. Se você voltar um capítulo antes de Números 13 ao 12, você vai ver algo que acontece nos nossos dias. A mensagem daqui para frente vai estreitar um pouco. Então, se eu fosse você, já dê glória a Deus, porque ela vai mexer com você. Aleluia! Então agora a Bíblia diz que no versículo capítulo 12, A rebelião. diz que Miriam e Arão foram falar com Moisés em razão de uma decisão que Moisés tomou. Pergunta para mim: que decisão, pastor? Fala mais alto. Qual a decisão, pastor? Qual a decisão, pastor? Um relacionamento dirigido por Deus. O problema é que as pessoas querem escolher para você com quem você relacionar. O problema é que as pessoas não aceitam o tipo de relacionamento que você tem. O problema é que as pessoas têm dificuldade de aceitar a autoridade espiritual que Deus coloca na vida de alguém. Só que agora a Bíblia diz que são dois irmãos. Quantos irmãos? Dois. Arão e Miriam. Aí, capítulo 12. Miriam, mas Arão chega diante de Moisés e fala: eu não aceito você casar com uma mulher etíope. Eu não aceito você relacionar. Está errado. Só que ela esquece, querido, que quando a gente toca em algo que Deus não permite, a Bíblia diz que os ouvidos deles estão Atentos. Os ouvidos de Deus estão Atentos. Então, se os ouvidos de Deus estão atentos, ela tinha que ter a convicção de que quando ela fosse tocar numa autoridade, ela poderia saber de que Deus está de olho e está com os ouvidos abertos. Só que a Bíblia diz que, olha o que Deus faz. Versículo 2: e disseram: por acaso o Senhor falou apenas por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor nos ouviu isso? Isso é Arão e Miriam se rebelando contra Moisés. O versículo 4 fala assim: e de repente o Senhor disse a Moisés. Quem foi que disse a Moisés? O que o Senhor diz? Olha só. E o Senhor disse a Moisés: Arão e a Miriam, saia vocês e
E vão para onde? A tenda. Vão para onde? Para uma tenda. A tenda do encontro. Saia vocês três e vão para uma. Tenda. Tem uma coisa doida que Deus revelou para mim nisso aí. Pastor Luiz, Arão e Miriam se rebelou. Moisés está diante da autoridade de Deus. Porque não foi o homem que levantou Moisés, foi o próprio Deus. Aleluia. Agora a Bíblia diz que depois de ele ter pego uma mulher de tio para se casar, os irmãos não aceitaram. Foram interferir no relacionamento de Moisés. Aí agora começou a falar: será que Deus não fala com Moisés? Será que Deus só usa ele, não me usa? Por quê? Só ele é o melhor? Só que Deus está ouvindo. A Bíblia diz que Deus está lá de cima ouvindo os dois, tramando. Olha o que Deus fala: daí vocês três vai na tenda. Eu quero encontrar vocês três na tenda. Só que Deus não falou o motivo da reunião. Deus não falou o motivo que ele ia encontrar com os três naquele lugar. Só que a Bíblia diz que quando chegam os três na tenda do encontro, essa que nós vamos falar aqui. A Bíblia diz que quando Arão e Miriam e Moisés chegam na tenda do encontro, aí Deus desce numa nuvem. Eu tenho medo disso, pastor. Porque quem nunca viu a manifestação verdadeiramente de Deus não tinha que ver. Pensa para estar com a vida no altar. Porque grande vai ser o ar. Então pensava que Arão e Miriam e Moisés estão dentro da tenda do encontro. Aí, ó Deus, Arão e Miriam dão um passo à frente. Imagina que estavam os três juntos. Deus fala: dá um passo à frente. É bom. Segundo Miriam. Ó Deus, deixa eu falar algo para vocês. Deixa eu esclarecer algo para vocês. Quando tem profeta no meio de vocês, eu falo com visões ou com sono. Aleluia. Quando tem alguém na cadeira sentado, que é profeta de vocês, está falando que é dele. Observa que Deus está colocando muito bem. É profeta seus. Eu falo em sonhos. Eu falo em visões. Mas olha aqui. Por vocês não temerem a Moisés, não obedecer a eles, vai estreitar para a igreja. A Bíblia diz que Deus fala com Arão e Miriam: olha, como profeta de vocês, eu falo em visão. Quando ele está sonhando, eu mostro os sonhos para ele nítidos. Mas quando eu servo Moisés, é diferente. Quando Moisés está comigo, eu falo com ele cara a cara. Aleluia. Com aquele que eu chamei para liberar o meu povo, eu falo com ele boca a boca. Deus está falando assim: ao invés de você ficar tentando mexer onde é para mexer, começa a seguir e obedecer. Aleluia. Ao invés de você ficar preocupado em tocar em quem você não é para tocar, é bom você colocar sua casa em ordem. A Bíblia diz que Deus desce e fala: olha, Moisés aqui é diferente. Por você não obedecer a ele e por você não temer a ele, a Bíblia diz que Deus fala isso e desaparece. Deus sai, quem chega em Miriam? A lepra. Deus sai, olha quem que vem? Lepra. A Bíblia diz que Miriam fica leprosa. Agora olha Arão: ah, meu Senhor, não nos castiga por essa tolice que fizemos. Não nos castiga por essa besteira que nós fizemos loucamente. Aí diz que Deus vira e fala: se porventura, se o pai
pai dela tivesse cuspido no rosto dela, ela não teria o castigo que merece também? Ela não ficaria 7 dias fora do arraial? Porque se você for ler Jó 30, versos 10, a Bíblia vai falar que quando uma pessoa cuspia naquela época no rosto de alguém, era desprezo. Quem não lembra de Isaías? Quem não lembra que quando Isaías vai falar no seu capítulo 50 e no versículo 6, ele vai falar que pelos homens ele foi humilhado e cuspiram na cara dele. Só que o profeta Isaías está falando do Senhor, não está falando de um outro homem. Ele está falando do Messias que ia vir. Mas agora observa aqui, Moisés está sendo tomado por Deus. Moisés foi levantado por Deus. E agora Deus fala, e ele diz: escutai agora as minhas palavras. Se dentre ouves vocês profeta, que o Senhor farei saber em visão, falarei em sonhos, mas o meu servo Moisés eu falo com ele face a face. Quando chega no versículo 10, que a nuvem se retira, e a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam fica leprosa, e como a neve, Arão se voltou para Miriam, e eis que ela estava leprosa. E Arão disse a Moisés: meu senhor, por que favor não coloques sobre nós este pecado? Porque agimos tão loucos e pecamos. Não seja ela como um morto que sai do vento. Sabe o que Arão está falando? Não deixa a minha irmã tornar como um bebê que ele é abortado, que ele sai em pedaços. Tem gente ainda que ainda defende aborto. Tem gente ainda que ainda defende a liberação a liberação não, aceita a fala de que aborto é uma saúde pública. Só que a própria Bíblia está falando que quando um aborto ele é causado, a criança ele sai destruída, deteriorada. Aí a outra falando assim: não deixa minha irmã sair como se fosse uma criança na fase de aborto. Aí agora Deus fala com ela que se alguém não tivesse cuspido, se o pai dela não tivesse cuspido no rosto dela, ela não teria feito a mesma coisa. O pai não teria feito a mesma coisa, não teria castigado, porque era falta de respeito naquela época. A falta de respeito, a honra, a desonra. Só que agora a Bíblia diz que quando Moisés ele para um pouco, ele vai interceder por Deus. A Bíblia diz que Moisés se levanta, e o Senhor disse a Moisés, 14: se o pai dela tivesse cuspido em seu rosto, ela estaria envergonhada durante esses 7 dias, sim ou não? Moisés fala: sim, sim. Aí fala, olha o que Deus fala: fique, pois, isolada durante 7 dias, fora do acampamento, e depois ela seja trazida. E Miriam ficou confirmada fora do acampamento durante 7 dias, e o povo não partiu até que Miriam fosse trazida. Tem uma aplicação para nós aqui em cima desse texto. Tem uma aplicação muito fácil. Às vezes a igreja não progride devido à rebelião dentro da igreja. Eu estava orando esses dias de consagração, e quando eu cheguei, que eu coloquei o joelho no chão, eu falei: Senhor, o que opera aqui dentro dessa igreja que o povo está tão assim? Aí o Senhor falou: a tua igreja tem um espírito de Corá, de Datã e Abirão. A tua igreja tem um espírito de Corá, de Datã e Abirão. E eu entendi, eu falei: mas Senhor, que espírito é esse? É espírito que não respeita a liderança, é espírito que não respeita a ordem. É o mesmo espírito que fez Datã e Abirão se levantar contra Moisés. É o mesmo espírito que fez Miriam e Arão se levantar contra a liderança. Eu falei: mas Senhor,
Só que enquanto Miriam não ficou 7 dias afastada, a igreja não saiu. Olha bem, enquanto ela estava no acampamento, isolada, a igreja, eles estavam acampados, eles permaneceram acampados, parados. Eles não saíram do lugar. Por quê? Porque ela estava em fase de tratamento. Deus estava falando assim: olha, enquanto eu não sarar ela vai voltar do mesmo jeito e vai pegar os outros. Porque a lepra, ela contamina. Olha o que Deus está falando, irmã Maria. Enquanto a Miriam, que se rebelou, ela não ser curada da lepra dela, ela não pode voltar pelo meio da igreja. Deus falou assim comigo: hoje eu tiro o espírito de Corá, de Datã e de Abirão. Observa que isso não é minhas palavras, é na Bíblia. A igreja, o povo de Israel, não levantou acampamento enquanto Miriam não voltou. Vai dar um glória ou vai fingir que é com você? E Miriam ficou confirmada fora do acampamento. Chega no versículo 13, no capítulo 13. Depois de Miriam ter sido colocada, ter sarada, porque agora Miriam, ela entendeu que para a igreja avançar, ela precisa obedecer. Para o acampamento e para a peleja, ela precisa estar curada. Para a igreja tomar posse da bênção, ela precisa ser restaurada. Para a igreja subir, ela precisa ser restabelecida de volta no meio do povo, mas não de qualquer maneira, curada. Capítulo 13 de Números. E o Senhor falou a Moisés: envia homens para supervisionar a cidade que eu estou mandando, a cidade de Canaã, terra de Canaã. Tem algo aqui nesse texto ainda, e nós já caímos no livro de Moisés. O povo chegou com Moisés, mas agora eles têm, pastor, um objetivo. O povo tem chegar na cidade, na terra de Canaã. Mas ninguém entra em território sem antes saber o que lá te aguarda. Ninguém entra em uma luta sem saber quem é seu inimigo. O problema é que muitas vezes nós queremos entrar onde nós não sabemos o que é e quem domina. Olha o que Moisés está fazendo. Deus fala com Moisés: levanta homens, 12 homens, para supervisionar a terra de Canaã. A Bíblia diz que Moisés chama 12 homens de cada tribo, um de cada tribo. Quantos homens? 12. Quantos homens? 12. Quantas tribos existiam? 12. Então observa que Deus, ele faz as coisas, a numerologia bíblica, você precisa estar atento, porque a numerologia bíblica diz muita coisa. O número 10 da Bíblia representa número de governo. Número 10 representa número de governo. Eu vou te provar aqui dentro, tanto do bem quanto do mal. Moisés chama o povo e começa a nomear um por um. Você é da tribo de Dan, da tribo de Azer, da tribo de Naftali, da tribo de Zebulon, e assim por diante. Nomeia eles. E eles vão. Só que a Bíblia diz que no meio desses homens tem 2 homens. Qual o nome dele? Caleb e Josué. Caleb e Josué. Só que Moisés fala: vamos lá, espia a terra para mim, dá uma olhada nessa terra, se a terra é boa, se dá para a gente habitar nela, os moradores, as cidades do lado são
fortes. Verifica se os muros são altos. E Moisés dá um relatório para eles ir com outro relatório. E assim foi. Os homens saíram e foram para a terra de Canaã. A Bíblia diz que eles passam 40 dias. Quantos dias? 40. Observa que a numerologia aqui. Jesus ficou no deserto quantos dias? 40. E depois ele foi levado para o deserto para ser tentado. Moisés subiu um monte, ele ficou 40 dias. Se você for analisar a numerologia bíblica, é tudo batendo com a história. O Antigo Testamento é o espelho do Novo Testamento. Moisés manda 12 homens. Os homens vão. Quando eles chegam na cidade de Canaã, na terra de Canaã, eles começam a observar. Eles começam a enxergar as coisas que ele tem. Diz a Bíblia que ele rodeia todo. Ele passeia todo. Aí agora, quando eles estão perto de retornar, eles param perto de um cacho de uva, de um pé de uva, e arrancam um cacho para levar que a terra é fértil, que a terra é boa. Ele arranca, diz que 2 homens levam esse cacho de uva. Esses homens saíram, fizeram toda a varredura, chega diante de Moisés. Quando o povo chega diante de Moisés, Números 13, 25, observa que o relatório que eles dão é relatório de derrota. E eles voltaram de explorar a terra no fim de quantos dias? 40. E eles voltaram e vieram a Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel. No deserto de Pará, em Cádiz, eles lhe reportaram a eles e toda a congregação. Eles mostraram o fruto da terra. E eles lhe reportaram e disseram: fomos à terra que você nos enviou. Ela também manda leite e mel. É uma terra boa. E aqui está o seu fruto. Observa que o versículo 27 o povo fala que a terra é, e ele leva de presente os Cachos. Aí o povo está falando assim: Moisés, a terra que o Senhor enviou para a gente espionar é uma terra boa. Está aqui a prova, os frutos. Mas olha para o versículo 28. Eles falaram que o povo que mora lá é o quê? E as cidades? Aí ele fala que nós também vimos o quê? Olha no texto da sua Bíblia. Moisés mandou 12 homens fazer uma varredura de terra. Ele chega no terreno, verifica, olha a terra, está tudo em paz, tudo tranquilo. Só que depois ele volta para o relatório. A terra é boa e aqui está o fruto. Só que ia falar: mas nós não podemos possuir ela. Nós não podemos entrar nela. A terra é fortificada. Se é fortificada, como que eles entraram? Se ela é fortificada, como que eles entraram? Aí, a terra é boa, está aqui o sul. Porém, nós não podemos ir lá, porque a terra é fortificada. As cidades são todas cheias de ferrolhos, as portas, e lá tem gigante. Só que eles começam a falar, só que no meio deles levanta um homem chamado Caleb. A Bíblia diz que Caleb se levanta e fala: calem a boca, porque é assim, quem anda debaixo da direção de Deus, quem anda debaixo do propósito de Deus, e quem tem autoridade de Deus, ele tem autoridade para mandar o diabo calar a boca. Porque o diabo tinha tomado a vida desses jovens, desse povo, para falar assim: olha, vocês não vão não, porque vocês vão morrer.
Vocês não podem dar que vocês vão morrer. 10 homens. Deus tem falado comigo assim: filho, toma cuidado com as pessoas que estão do teu lado. Toma cuidado com as pessoas negativas que faz parte do seu convívio. Toma cuidado com as pessoas que você anda com ela. Porque quando você fala para ela de seu determinado sonho, essa pessoa, a primeira coisa que ela vai fazer é jogar um balde de água fria. Filho, toma cuidado com aquelas pessoas que entram na tua casa. Porque quando você falar o projeto que Deus dá para você fazer, a primeira coisa que ela vai fazer não dá certo. Não pode, você não consegue. Deus está falando. Toma cuidado. Multidão sem propósito te tira do foco. Multidão sem propósito te tira do foco. Caleb levanta, ei, cala a boca. Eu gosto dessa fala de Caleb. Vamos, tomamos e a possuímos. Ela é nossa por direito. Foi Deus que deu. Caleb está falando assim: olha, já que vocês não têm coragem, já que vocês são covardes, já que vocês não creem que Deus existe, então para de jogar água do sonho dos outros. Se você não acredita que Deus é capaz de mudar a história da minha vida, para de me condenar, para de me julgar. Se você acha que Deus não tem capacidade de sarar quem está doente na minha casa, para de julgar. Deus está falando. Porque é assim, querido. Pessoas começam a andar na nossa volta. Pessoas começam a andar junto com a gente. Só que aí, parece que no momento que você mais precisa, é o momento que ele chega com um balde de água fria. Você vai morrer. Não nem adianta tentar, você não consegue. Pastor, não compra seu carro não, você nunca vai conseguir. Você nunca vai ter seu apartamento. Por quê? Porque são pessoas negativas. E pessoas negativas nos tiram do nosso propósito. Pessoas que são negativas dão para a sua visão. Quem lembra de Ló e Abraão? A Bíblia diz que Abraão, a Bíblia diz que Abraão tem uma promessa. A Bíblia diz que Abraão, ele está cheio de promessa. Só que no decorrer da caminhada, o seu sobrinho vai com ele. Quando o seu sobrinho vai com ele, a Bíblia diz que Abraão é abençoado. Da maneira que Abraão está sendo abençoado, seu sobrinho não também está sendo. E é nesse momento que eu vejo que vale a pena a gente ser fiel. É nesse momento que vale a pena ser fiel. É nesse momento que vale a pena você chorar. É nesse momento que vale a pena você colocar seu joelho no chão. É nesse momento que vale a pena você colocar seu joelho no altar, na casa sua, e começar a clamar. Por quê? Porque Deus responde. Porque aquele que prometeu, ele cumpre. Só que o povo está totalmente fora. O povo viu tudo, esteve em tudo. Mas alguém falou: não dá para a gente entrar, não. Não dá para a gente conseguir, não. Andar perto de pessoas negativas, conviver com pessoas que não têm visão, que não têm discernimento, que não ora, você só vai ser desviado por ele. A Bíblia diz que esses caras choraram a noite toda, foram para o arraial, foram para o acampamento. Diz que lá eles começaram a chorar, diz que eles começaram a inflamar, diz que todo o acampamento começou a sentir medo, diz que todo o acampamento começou a falar: não vamos conseguir, nós não vamos, não é nosso. Deus falou, ele falou: Deus está mentindo para você. É da mesma maneira, o diabo tem se levantado na tua vida, tu não vai conseguir, nem adianta fazer casamento que não vai dar certo. Ó, já era. Ei, você, rapaz, você não consegue dar uma porta de serviço? Vai não, Deus é mentiroso. É assim que o povo está falando. Sabe o que o Caleb está falando? Josué, são mentirosos, porque Deus prometeu para nós. Josué, Moisés, Deus prometeu para mim. E se ele me prometeu, ele vai me dar. Então eu vou. Nós vamos e vamos tomar a terra. A Bíblia diz que Caleb e Josué reúnem, chama e vai. Observa que no versículo 22, subiram para o sul e chegaram até Hebron, e estava lá Emar, Sesai e Tamai, filho de Anak. Hebron foi edificado
7 anos antes de Zoar do Egito. E eles chegaram até o vale de Ecol e cortaram de lá um ramo de uva. Foi nesse momento aqui que os 10 viram que estava fácil conseguir as coisas, tocaram nas coisas, mas quando chega no versículo 30, que Caleb se levanta, Caleb levanta tranquilizou o Caleb o povo diante de Moisés, dizendo: subiremos e a possuiremos, porque somos nós e nós podemos tomar, porque Deus nos deu. Mas os homens que subiram com ele disseram: nós não podemos subir contra este povo, porque é mais forte que nós. Povo negativo, ele vai sempre te fazer ou te colocar para tomar decisões negativas. Pode ver, você não tem pessoas que são negativas, mas se tudo que você fala está errado. Quem sonha pequeno nunca vai almejar coisas grandes. Quem tem visão limitada, ovelha, a Bíblia diz que a ovelha, ela tem uma visão limitada, de 3 a 5 metros. É por isso que tem um pastor para guiar. Mas para a igreja chegar lá na frente, a ovelha tem que esquecer da visão e ir no rumo da liderança. Olha o que é que Deus está falando aqui. Eles espalharam uma má notícia entre os filhos de Israel, versículo 32. E a terra que eles exploraram, dizendo: a terra que atravessamos para explorar é uma terra que devora os seus moradores e todo o povo que vimos, e nela nós vimos homem gigante, e ele vai nos matar. E aos nossos olhos, olha o que eles estão falando, aos nossos olhos nós somos como gafanhoto. Pessoas medíocres, pessoas que se vitimizam, nunca alcançam o seu propósito. Pessoas que não têm sonho, pessoas que não traçam meta, eles não conseguem atingir o seu objetivo. É nesse momento que Caleb e Moisés, Caleb e Josué, reúnem, eles vão aonde que o povo fica assustado com o relatório dos 10. Mas agora o povo vai dar o relatório para Moisés. Chega agora no livro de Josué, o capítulo 1, tão chave de vitória. Capítulo 1 de Josué, versículo 8. A Bíblia diz que Deus chega para Moisés, para Josué, e fala: Josué, não te aparte deste livro. No começo ele começa assim: Josué, meu servo Moisés morreu, mas ser forte e ser corajoso, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Então Deus está fazendo uma promessa para alguém aqui nessa noite, e está falando assim: enquanto você está escorado em uma liderança ou em alguém, Deus ele quer te levantar para que você seja um líder de verdade. Enquanto você fica dependendo de que a IB resolva para você o que é para você fazer, Deus está falando: ser forte e ser corajoso, porque o que eu tenho para você é maior do que você imagina. Agora a Bíblia diz no capítulo 2 de Josué agora ele vai enfrentar algumas coisas. Se você olha para a Bíblia, parece que é fácil, vendo Deus elogiando, vendo Deus dando relatório. Olha o que Deus fala: tão somente ser forte e corajoso, cuidando de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te deu. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que seja bem sucedido por onde quer que andares. Está aqui um segredo do Josué 1,7. A obediência faz eu colocar as mãos nas promessas que Deus fez para mim. Porque Deus está falando assim, ó: se tão somente ser valente e corajoso e obedecer, não olhar nem para a direita nem para a esquerda. Ele está falando: para estar dando ouvido com quem não tem propósito, para estar dando ouvido com quem está fora do propósito. Se você permanecer fiel, se você permanecer orando, se você permanecer jejuando, se você permanecer no altar, eu vou te dar. Se você permanecer no altar, eu vou fazer. Olha o que Deus está falando: a fim de que você seja bem sucedido e que tu ande bem por onde andar. Versículo 8 do livro da lei. O livro
desta lei não te apartará da tua boca, mas medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto está. Tudo quanto está. Agora é o momento de você profetizar. Fala, você quer ser bem sucedido? Leia a Bíblia. Quer ser bem sucedido? Obedeça a Deus. Quer ser bem sucedido? Continua no lugar onde você está. Quer ser bem sucedido? Para de inventar desculpa. Quer ser bem sucedido? Para de ser covarde. Quer ser bem sucedido? Levanta e ora pela tua casa. Capítulo 2. Josué envia 2 espias. É nesse momento que Josué aprende com o erro lá de trás. Na primeira vez Moisés mandou 10. Dessa vez ele manda 2. A primeira vez foi 10 e vieram com relatório negativo. Mas agora Josué vai 2. Só que todo aquele povo que tinha ficado lá, nenhum adentrou na terra. Por quê? Porque a murmuração impediu dele entrar no lugar de promessa. A Bíblia diz que Josué manda os 2 espias. Os 2 espias vão. É nesse momento que entra a história da prostituta Raabe. É a única mulher de prostituta que vai ter o nome na Bíblia. Se você olhar Jefité, vai falar: Jefité era um homem valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas não tem o nome dela. Mas aqui agora a Bíblia fez questão de citar o nome de Raabe. Por quê? Porque Raabe, ela vai ser a neta de Jesus Cristo, conforme o texto. Aí você vai entender ali na frente que Deus vai falar. Josué manda 2 espias entram em Jericó. Faz a varredura. Se hospeda na casa de Raabe, janta com ela. Aí a Bíblia diz que alguns foram falar com o rei que havia 2 homens estranhos dentro da cidade, que estavam espionando. Agora o rei fica preocupado e fala: vão atrás dele, trazer ele para mim. Os caras chegam na casa de Raabe e falam: olha, eu fui aqui buscar os 2 homens que estão na tua casa. Ela fala: não, até dinheiro aqui, mas já foi embora. Gente, como que uma mulher mentirosa tem um nome na galeria da fé? Está em Hebreus 11:30. Como que uma mulher mentirosa, ela entra na galeria da fé? Porque ela mentiu para os homens. Ela falou: não, os homens não estão aqui. Eles até estavam, mas fugiram ao anoitecer, ao amanhecer. Só que a Bíblia diz que os caras estavam tão obstinados aí atrás dos caras. O que eles fizeram? Eles foram na direção que ela mandou. O que a gente aprende? A mentira te coloca para andar sem direção. A mentira te coloca para andar sem propósito. Porque os caras saem desorientados atrás dos caras. Eles encontraram os 2 espias, sim ou não? Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Por quê? Porque ficou sem direção. Porque ela estava na casa de Raabe. A Bíblia diz que Raabe havia escondido no meio dos alimentos que ela estava deixando secar. E é nesse momento que ela pega e fala assim: olha, eles saíram, agora aproveita e suma. E os caras saíram. Os caras chegam em Josué, passam o relatório. Só que antes deles saírem, eles falam com ela: olha, ela fala: olha, todos nós aqui estamos com medo de vocês. Agora vai entrar na parte boa. Olha o que Raabe falou: todos nós estamos com medo de vocês. Então, verdadeiramente, o Deus que vocês servem, é Deus do céu e é Deus na terra. Ela estava falando assim: já era, todo mundo aqui já perdeu, mas deixa eu falar uma coisa: me livra, me guarda. Quando vocês entrarem aqui, livra a mim e a minha casa, porque eu ajudei vocês. Agora a Bíblia diz que ele fala assim: nós vamos te livrar, mas você vai colocar um sinal. Pega um paninho vermelho e coloca. A Bíblia diz que ela pega um paninho, coloca na janela, porque a casa de Raabe era no muro, em cima era uma fenda no muro de Jericó. E aí é nesse momento que ela pega a corda, desce os espias vão embora. Eles pegam e falam tudo que havia acontecido para Josué. Josué pega o povo, reúne todinho e já começa a traçar a destruição da muralha. Chega no capítulo 3, a Bíblia diz que agora Josué vai tomar uma atitude. Qual atitude? Colocar a comunidade em consagração. É difícil você vencer luta. É difícil você vencer guerra.
guerrear no mundo espiritual se você não estiver debaixo de jejum e debaixo de oração. A Bíblia diz que Josué, no capítulo 3, e Josué se levantou na madrugada e ele partiu de Sitim, e eles e todos os filhos de Israel chegaram ao Jordão e passaram a noite ali para atravessar. Depois de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do acampamento e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, o vosso Deus, os levitas, os sacerdotes, aqueles que estão levando contigo as trombetas dos vossos lugares, e o seguinte: mas entre vós ela deve haver uma distância a cerca de 2.000 côvados, ou seja, 1 quilômetro. A presença de Deus ia e o povo tinha que ficar afastado. Engraçado, né? Tinha que ser diferente. O povo tinha que ficar do lado da presença de Deus. Mas aqui a Bíblia está falando que a arca da aliança estava indo na frente, mas o povo tinha que ficar 1 quilômetro afastado da arca da aliança. Moisés faz tudo com o povo, santifica. Chega no versículo, no capítulo 14, eles passam no meio do Jordão. No versículo 4, ele passa no meio do Jordão. Nesse meio do Jordão é onde Deus faz um agir sobrenatural. Diz que era tempo de cheia, era tempo de frutos, e o rio Jordão estava cheio, e eles olharam: nós não vamos atravessar. Mas o povo falou: nós vamos, porque Deus falou que nós vamos atravessar. A Bíblia diz que Josué santifica o povo passa lá com a arca, com os sacerdotes, os levitas. Quando eles colocam o pé dentro da água do rio Jordão, a Bíblia diz que o rio Jordão se abre, para de correr para um lado e para de correr para o outro. Os sacerdotes param no meio, o povo todo passa. Após o povo todo passar, diz a Bíblia que o povo passa em seco. E quando o povo vai passando, vai chegando no meio, a água vai passando atrás. É tipo assim: poxa, uma metade está correndo água e a outra metade não está. Coisa doida. A Bíblia é coisa doida. Então olha que quando chega no capítulo 5, a circunstância da gente não fazer aliança com quem a gente não conhece. A Bíblia diz que enquanto todos os homens, os reis dos amorreus, que habitavam no Rio Jordão, eles ouviram que o Senhor havia cercado as águas do Jordão. Só que diante deles eles começaram a ficar com medo. Os caras vão mentir para Josué. Os caras mentem para Josué. Tem uma reviravolta no meio do povo. Chega no versículo 13. E aconteceu que quando Josué estava perto de Jericó, se levantou os olhos diante dele, e um homem se colocou com uma espada desembainhada e disse: Josué, olha o que Josué fala: você é dos nossos soldados, você é contra nós, ou você é por nós? Diz que o homem, isso é uma teofania, é Deus, Jesus, se manifestando, porque não está anjo. Se fosse anjo, era um anjo, mas está um homem, um varão. Ele se manifesta e fala para Josué: eu não sou nem de um lado nem de outro, eu sou um general, um soldado, eu sou o chefe do exército do Senhor. Olha o que ele fala: mas deixa eu te falar uma coisa, tira o chinelo que você está, porque a terra que você está é uma terra santa. Aleluia! Josué começa a entender que para ele tomar posse daquela terra tinha que seguir algumas coisas. Chega no capítulo 6. É nesse momento que entra a parte gostosa da mensagem, e nós terminamos e nós vamos orar. Josué agora atravessou, passou por todo mundo. Josué enfrentou chuva, Josué enfrentou sol, conjectura. Josué enfrentou bastantes inimigos, enfrentou homens armados até o dente, mas ele não desistiu. Chega em Jericó agora. Deus dá uma ordem: Josué, eu entreguei na tua mão o rei de Jericó, os teus valentes e a cidade. Observe que não precisava fazer mais nada, porque Deus já tinha dado a vitória. Deus já tinha decretado a mesma vitória que Ele está dando aqui nessa noite. Hoje Deus está falando: fica tranquilo, que eu estou dando na mão de vocês a vitória. Quem o diabo ou não, quem o fofoqueiro ou não, quem é o nosso adversário ou não, Deus já falou que é seu. Deus fala: Josué, a vitória é sua. Mas Josué, você precisa seguir alguma coisa. Josué, você precisa traçar
um objetivo. A Bíblia diz que Deus falou assim: olha, dentro de 6 dias, vocês vão ter que rodear a cidade. Dentro dessas voltas, você vai ter que colocar sacerdote. 7 sacerdotes, com 7 trombetas de carneiro. E vai em silêncio. Porque grande vai ser a vitória de vocês. A Bíblia diz que durante 6 dias, todo dia, eles davam a volta. Em Silêncio. Silêncio. Porque é assim, o que Deus quer fazer na sua vida, você não precisa alarmar. O que Deus vai fazer na tua casa, você não precisa alarmar. Tem guerras, tem lutas que nós ganhamos no silêncio. Tem luta que ninguém sabe o que você está passando. As pessoas olham você sorrindo, mas não sabem como é que está por dentro. As pessoas olham você assim andando, chega na igreja sorriso alegre, mas ninguém sabe a guerra, a luta que você está enfrentando. E muitas vezes fala: olha, é o diabo, olha isso, mas ele não sabe. Durante 6 dias, o povo de Israel começou a dar volta. E Deus falou a ele: no 7º dia, Josué, você vai dar 7 voltas. E na última volta, você vai tocar a trombeta. A trombeta, gente, naquela época, existia 3 trombetas: ouro, prata e chifre de carneiro. As trombetas feitas de ouro era para a solenidade. Quando estava levantando um sacerdote, a aclamação, a trombeta era tocada. Quando era a de prata, geralmente era algum banquete, era alguma coisa que um dos reis fazia. Colocava na porta dos templos, nas portas da casa, homens para tocar essas trombetas. Mas o chifre de carneiro representava o grito de vitória daquele que morreu por você e por mim. Quando Deus está falando: Moisés, a trombeta vai tocar Josué, a trombeta vai tocar na 7ª volta, na 13ª volta, mas eu quero que todo mundo grita. E aí está o milagre. Pastor, mas era tão fácil eles derrubar ela. Deus só podia falar: muralhas, baixa. Mas não. O que Deus falou? Para a gente conseguir, Cláudio, ultrapassar as muralhas, eu aprendi uma coisa. Durante esses 7 dias de jejum: obediência. Eu aprendi que na obediência, como esse Salmo 91, 1000 caem da direita, 10.000 da esquerda, mas você não atingiu. Hoje eu entendo perfeitamente o porquê que aqueles homens, quando eles estavam debaixo de jejum e oração, eles não temiam homem, eles não temiam guerra. Porque eu não sei o que você entende por jejum, mas se você souber, para pensar: 6 dias sem alimento na boca, 6 dias, 7, hoje é o 7º dia, sem alimento na boca. Pastor, se senti fome os primeiros 3 dias, deu dor de cabeça, fiquei muito fraco, eu parei o carro várias vezes, teve ânsia de vômito, enfim, 4º dia, o Espírito começou a vivificar dentro de mim. Deus começou a falar comigo, a gente começa a ficar sensível. Só que Josué agora tem uma missão. Ele está falando assim: olha, se Deus falou que eu vou derrubar as muralhas, que eu vou tomar posse da promessa, então é nessa noite que Deus está falando com alguém aqui. Se você obedecer o que eu estou te falando nessa noite, hoje você vai jogar por terra a muralha do desespero, a muralha da fofoca, a muralha da contenda, a muralha do medo, a muralha que tem impedido de você ultrapassar, a muralha que tem impedido de você progredir. Mas Deus levantou você nessa noite para falar: eu já te dei na tua mão, mas falta você obedecer. Eu já coloquei na tua frente, mas falta você seguir as minhas ordens, as minhas obediências. Observa aqui, Deus ele falou com Moisés: Moisés, a terra que você está é a terra santa. Deus também falou com Josué: Josué, a terra que você está é terra santa. Josué na Bíblia é uma prefiguração de Jesus. Se você translitar o nome de Josué para o hebraico, vai ser Yeshua, Jesus. Então Josué representa Jesus. Da mesma maneira que Josué pega o povo de um
povo fosse tomar posse da promessa. Jesus morreu para que o povo pudesse adentrar a Nova Jerusalém. Só que tem gente que está perdendo de entrar. Por quê? Porque não obedece. Tem gente que está deixando de entrar. Por quê? Porque passa mais tempo cuidando da vida de Albê do que da vida dele. E Deus está falando: esquece o povo. Esquece o povo. Eu estou te levantando, eu estou te dando a tua mão. A Bíblia diz que quando ele está dando da 7 volta, a última volta da 7, a Bíblia diz que as muralhas vão ao chão. Tudo cai, os estrombos. Vai tudo ao chão. E a Bíblia diz que todos eles ultrapassam. Todos eles pegam o seu pedaço. E ali é onde que acontece o maior milagre de todas as coisas. É a união. Porque eu nunca vi ninguém tomar posse de alguma coisa sem estar com a sua família do lado. Eu nunca vi ninguém tomar posse de nada sem Deus colocar na tua mão aquilo que Ele te prometeu. Então todas as vezes que Deus te prometeu uma coisa, Ele vai cumprir. Todas as vezes que Deus falar que você vai chegar lá, não acredito no homem, acredito em Deus, você vai chegar. Pastor, se o senhor falar que não vai chegar, filho, eu estou falando, não vale nada. Mas se Deus falar que você vai chegar, você vai chegar. Aleluia! O problema é que é difícil a gente acreditar. É difícil a gente crer. Porque é muito fácil fazer, é muito fácil falar, mas fazer, é por isso que tem muitas pessoas que impedem de você subir. Tenta subir uma escada, porque ela anda no trânsito, o anda no trânsito, sabe como é que é o povo? Se um farol estiver quebrado, ninguém respeita ninguém. É um passando para um lado e passando para o outro, não respeita. Vai em qualquer um elevador, onde tiver uma pessoa idosa, se ela estiver lá, a maioria deixa a idosa lá e sobe. Os ônibus que você anda hoje dão assento escrito preferencial. Só que o bom entendedor sabe que todo assento do ônibus ele é preferencial. Todos são preferencial. Por quê? Porque minha mãe é velha. Talvez sua mãe é velha, vai ficar velha. Você vai ficar velho, eu vou ficar velho. Então, se todos os assentos é preferencial, o que está falando aqui? Nós precisamos ter educação e saber entender que nós temos que obedecer. Josué ultrapassa as muralhas de Jericó. Só que Deus falou: de tudo que tem lá dentro, não toque nada, não pegue nada, porque tudo é consagrado a mim. Tudo me pertence: o ouro, a prata e o bronze. A Bíblia diz que todos que ultrapassaram, todos entraram e todos tomaram posse da promessa que Deus havia dado. Querido, eu gostaria que você entendesse nessa noite. Esse é o primeiro dia da campanha que eu vim só para explicar qual que é o objetivo de nós encontrarmos, nós tomarmos posse da bênção. Eu falei alguns versículos, alguns livros. E se nós não obedecer o que Deus tem colocado na nossa vida, você vai passar o resto da tua vida sentado numa cadeira de uma igreja, só vendo a missionária Ana contar o testemunho dela, o Diácono Ídolo contando o testemunho dele, o Henrique contar um testemunho, o Cláudio contar um testemunho. Pastor, eu não vou contar o meu. Se você não seguir, se você não obedecer, eu tenho uma má notícia: tu vai ser sempre um telespectador. E obedecer é difícil. Tem alguns que falam: é muito fácil ser obreiro. É fácil porque não ficou. É muito fácil ser pastor. É fácil porque estão se adulterando. É fácil porque estão prostituindo. É muito fácil abrir igreja. É fácil porque tem muitas fechadas. Eu aprendi uma coisa: onde Deus está com a mão, o diabo não pega. É por isso que você está de pé. Então muitas vezes as pessoas acham que a igreja ela é um ambiente de conforto, mas não é. Quem ensinou para você que na igreja você tem que se sentir bem? Desculpa, esse cara precisa ler a Bíblia. Em nenhum lugar você vai ver, em nenhum lugar na Bíblia alguém falando que se sentiu bem em tal lugar. Aqui é onde eu chego com meus pecados e me derramo. A gente é pecador. É aqui que a gente coloca o nosso joelho em oração. Senhor, a gente é falho. Não é porque eu estou em consagração, eu não sou justo, não. Eu sou santo conforme a palavra, que fala que todos nós somos chamados de santos, mas nós somos super-homens como vocês. Mas a diferença é que quando nós decidimos tocar na obra de Deus, não tem multidão, não tem fofoqueiro, não tem família, não tem A, não tem B, que vai impedir de tocar na obra de Deus. E nessa noite, nós vamos
vamos tocar na hora de Deus. Eu quero te convidar você para se colocar de pé, que nós vamos entrar agora em glória. É nesse momento que você vai tomar posse das muralhas que estão impedindo de você entrar na Jericó. Aleluia. Nós vamos orar. Eu vim falar com os obreiros para se posicionar. Você que tem medo, fecha o olho para voltar. Que hora que vai terminar? Daqui a pouco. Se você acredita que Deus é na minha vida, se você acredita que Deus realiza milagre, hoje você vai traspassar a muralha de Jericó. Pastor, mas na minha vida não tem Jericó. Tem a muralha da dívida, tem a muralha do egoísmo, tem a muralha que te impede de ser humilde. E nós vamos orar. Então eu gostaria que Pedro muda o fundo para a oração agora, em nome de Jesus. E os obreiros, em nome de Jesus. Eu quero que as crianças venham todas aqui para frente. Todas as crianças, senta aqui nas poltronas dos pastores, vai. Senta aqui. Todas as crianças. O outro está dormindo, deixa o neném dormir ali. Se você crê que Jesus vai te libertar hoje do problema que você está passando, essa oportunidade. Se você crê que Jesus ainda faz milagre, essa é a oportunidade. Eu quero orar pela tua vida. Hoje eu não vou impor as mãos. Hoje eu só vou orar. Mas no dia 14, que é o dia da minha entrega, da minha consagração, eu vou orar em posição de mão. Hoje, se tiver demônio aqui, no nosso meio, onde tiver, você pode ficar tranquilo, que eu não tenho medo de demônio. Eu declarei guerra contra todo o inferno. Se você tem medo de demônio, eu tenho uma notícia, cuidado, porque ele gosta dos medrosos. Mas se você acredita que Jesus está na casa, então põe a mão no teu coração e fecha o olho. Só os obreiros com o olho aberto. Só os obreiros com o olho aberto. Eu já vejo Jesus andando na igreja, viu? Deus, ele já está passeando na igreja. Deus, o Senhor conhece o coração de cada um aqui, Senhor. O Senhor conhece, Pai, que eu não estou brincando, Senhor, de ser crente. Eu estou tirando 14 dias, Senhor, de consagração para ser melhor do que as pessoas. A tua palavra diz, Senhor, que tem casca de demônio que só sai com jejum e com oração. Pai, eu já quero aqui acessar a tua autoridade. Toda Maria mulando do inferno, todo Zé pilantra do inferno, todo espírito cativo do inferno, eu dou ordem agora. Pai, vai em cada casa agora. Senhor, vai em cada canto agora. Jesus, visita agora cada coração, cada mente. Espírito do suicídio, da depressão, em nome de Jesus. Pai, eu te clamo nessa noite, Jesus. Eu estou na esperança, Senhor, de que pessoas sejam tocadas aqui hoje. Eu estou na esperança, Senhor, de mulheres serem tocadas aqui hoje. Ó noite, aqueles que estavam, meu Pai, com a vida desconcertada, na mentira, no adultério, na fornicação, na prostituição,
agora todo o trabalho feito de macumbaria, de feitiçaria, todo o trabalho de mesa branca, trabalho da encruzilhada agora, todo mal, tranca a rua do inferno. Eu te desafio no nome de Jesus. Onde você estiver dentro desta casa, você vai dar o teu grito de derrota hoje. Onde você estiver morando aqui, onde você estiver perturbando qualquer alma, qualquer membro desta casa, eu te repreendo agora. Agora onde você estiver. Agora onde você estiver. Agora. Jesus visita agora. Visita a casa. Visita, Senhor, as casas. Visita, meu Deus, os ministérios de cada um aqui, Senhor. Pai, aquele que está enfermo. Pai, o Senhor falou que tinha gente, Pai, que viria aqui em busca de oração para a sua casa. Meu Deus, eu apoio essa oração. Com meus dias de consagração, Senhor. Eu quero que o Senhor entre nessa casa agora. Onde tiver alguém enfermo, alguém que vai passar pela mesa de cirurgia, alguém que vai passar, meu Pai, por algum tratamento, e o diabo, meu Pai, tem se levantado. Meu Pai, cada família que está vivendo aqui, Senhor, cada família, Senhor, que está sendo chacota do inferno, eu te jogo por terra agora. Deus, passa em cada terra aqui. Passa, Senhor, em cada lugar aqui. O Senhor vai voltar agora. Toca, Senhor, nos músicos agora. Jesus, toca agora, Senhor. Pai, eu te peço aqui, para que o Senhor venha com resposta, meu Pai, dentro desta casa. Deus, eu repreendo todo o mal. Eu repreendo toda obra. Em nome de Jesus, Pai, eu determino em teu nome toda obra, Pai. Toda obra, Jesus. Toda obra, Jesus. Toda obra, Jesus. Toda obra, Jesus. Toda obra, Jesus, agora. Agora, em nome de Jesus. Pai, é no teu nome, não é no meu. Pai, é no teu nome. É no teu nome, Senhor. Eu quero casamentos restaurados. Eu quero, Pai, família sendo curada. Eu quero, Pai, liberdade de prisão. Eu quero, Senhor, que o Senhor mande anjo. A tua palavra diz, ó Pai, quando a igreja orava, o teu servo, o apóstolo Pedro, foi liberto. Então, Deus, a oração do justo tem efeito. Eu te peço agora, espírito da maldade, espírito da contenda, espírito da fofoca, eu dou uma ordem agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, visita cada casa agora. Visita, Senhor, cada lar agora. Visita, meu Deus querido, cada filho agora que está sendo intercedido, que a mãe está intercedendo. Visita, Senhor, cada mãe que a filha ou filho está intercedendo. Visita, Jesus. Visita, Senhor, cada ministério parado. Visita, Senhor, agora aqueles que paralisaram no tempo, aqueles que acharam que o Senhor ainda não faz, aqueles que acharam que o Senhor não existe, aqueles que acharam que o Senhor não toca. O Senhor tem liberdade. O Senhor tocou em Miriam. O Senhor consumiu, meu Pai, hebreus no acampamento, por tocar em autoridade. E esse espírito, meu Pai, de Corá, de Datã e de Abirão, ele perde a força hoje. Eu repreendo agora, em nome de Jesus. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu apresento essa igreja nas tuas mãos. E que cada um aqui que tomou posse da sua promessa no dia de hoje, que ele hoje seja, meu Pai, abençoado. Em nome do Pai, em nome do Filho